Olá pessoal, muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonisson e hoje a gente vai falar um pouco sobre o tecido conjuntivo ou tecido conectivo e as fáscias. O que são fáscias? O que é esse tecido conjuntivo? São tecidos de sustentação. Eles dão sustentação ao órgão e eles também dão ao órgão a capacidade, por exemplo, de expansão e retração. Isso é muito importante, por exemplo, para o nosso esôfago e para o nosso estômago. O problema é que essas fáscias, elas precisam funcionar bem. E se eu tenho uma alimentação ocidental, se eu tenho uma alimentação rica em proteínas, ricas em gorduras e principalmente ricas em açúcares e pobre em antioxidantes, eu acidifico essas fáscias. E se tem um tecido no corpo humano que é hipersensível a alterações no pH, são as fáscias. Então o que acontece? O meu intestino ele precisa movimentar. E ele tem vários tipos de movimento. Ele tem um movimento peristáltico, tá? Ele tem um movimento que é muito importante, que é a motilidade intestinal, que é o primeiro movimento que você faz na sua vida. Nos primeiros dias de vida, você já começa a fazer assim, ó. É um pulsar que vai de fora para no meio da linha média, ou seja, na sua metade. Onde está a boca, onde está o ânus, onde está o nariz. Então, tudo que está aqui no meio, tudo é para quê? Para eliminar o que não serve, absorver o que serve e eliminar o que não serve. O problema é quando eu tenho essas fáscias comprometidas e às vezes eu tenho aderência das vísceras com as fáscias. O que acontece? Esse movimento ele não acontece. E aí o que vai acontecer? Existe uma estrutura no nosso corpo chamada sistema linfático que ele é todo dependente desse pulsar muscular, tanto das fáscias quanto da musculatura esquelética e principalmente da musculatura do meu sistema digestivo. Aí você imagina, tá? Então, o que acontece quando eu coloco algo que é irritativo, que é hiperfermentativo dentro dos meus intestinos? Imagina, por exemplo, aqui a gente tem o músculo trapézio, tá? O músculo trapézio, ele chama músculo trapézio porque ele tem um formato de um trapézio, de um triângulo. E aí eu pego o meu músculo trapézio e fico com ele assim, ó. Tudo bem, tô de boa, mas daqui a pouco eu vou começar a cansar. E aí, ou eu baixo esse músculo, ele vai ficar bem dolorido. É isso que acontece com seus intestinos, com a hiperfermentação. Então, o que acontece? Esse músculo intestinal, ele começa a ficar hiperdistendido. E, por exemplo, você pode tomar um tiro que você não sente dor no seu intestino. Você pode enfiar uma agulha em você que não sente dor. Mas se tiver uma força que vem de dentro para fora, esticando, isso dói demais, principalmente no meu delgado. Então, um dos sintomas da hiperfermentação de delgado é a dor abdominal no mesogastro, que é na metade aqui do abdômen. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que tanto a fáscia quanto a musculatura esquelética e principalmente a musculatura intestinal são grandes vítimas dessa alimentação ocidental. E aí, às vezes, o paciente faz um tratamento bonitinho para desbiose, faz o diagnóstico, entra com os óleos essenciais certinhos, faz o preparo, faz a desintoxicação e não melhora. Por quê? Porque eu preciso ajudar esse organismo a aprender a respirar de novo. Então a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a capacidade, a gente desaprende a respirar. É loucura. Então a gente nasce com uma respiração saudável, diafragmática. Então o que é o diafragma? O diafragma é um músculo que ele tem esse formato, ó, e ele faz isso aqui, ó. Força para baixo o meu estômago, força para baixo o alimento e também ele força para cima o coração. Então aqui fica o coração, aqui fica o estômago, o fígado. O fígado é muito importante. O fígado passa 1,5 litro de sangue por minuto no seu fígado. E esse sangue não é um sangue oxigenado, é um sangue que vem cheio de toxinas do intestino. Precisa circular, não pode ficar parado. E aí o que acontece quando eu não tenho uma respiração adequada? O intestino para, o fígado para e o sistema nervoso linfático para. Tudo isso também está relacionado com uma resposta de luta ou fuga, com estresse. Então assim, para que eu vou
fazer respirações profundas e leves se eu estou no estado de luta ou fuga. Sempre lutando ou fugindo, naquela adrenalina do dia a dia, sobrevivendo. Então, dentro de todas essas informações, o que você precisa fazer? Precisa ter consciência disso. Consciência que isso acontece. Para que você possa o quê? Refletir sobre os seus atos, refletir sobre as suas emoções, refletir sobre o que você está fazendo com a sua vida, quais são os seus projetos de vida, o que você quer para hoje, o que você quer para daqui a 1 ano, o que você quer para daqui a 5 anos. Quer trabalhar para pagar conta? Quer ficar estressadão, vivendo um dia de cada vez? Ou quer fazer um planejamento, parar, respirar, reproduzir, digerir, descansar? E o mais importante, trazer de volta a criatividade. Então, quando a gente regulariza todos esses movimentos, o tratamento para desbiose é muito facilitado. E como é que vocês vão fazer para resolver isso? Existe um profissional que vê isso, que é o osteopata. Então, vale muito a pena. Eu trabalho diretamente com um osteopata, que me ajuda com os meus pacientes, principalmente aqueles pacientes, por exemplo, que já têm diástase de reto abdominal, ou seja, perdeu a capacidade dessa motilidade, perdeu a motricidade do diafragma. Então, você trabalhar nessa parte com o tratamento de desbiose, você tem um resultado muito melhor se você usar, por exemplo, só os tratamentos antissépticos, os óleos essenciais, os pré-bióticos, os pós-bióticos, enfim, toda essa gama de tratamento que a gente sempre fala aqui no canal. Espero que você tenha gostado, um grande abraço. Se você gostou, curta, compartilhe, ative o sininho, dê o seu like, tá? É importante para nós, para que o nosso canal cresça, para que o nosso canal atinja todas as pessoas que a gente quer que ele atinja. Um abraço e até o próximo vídeo.